Bom dia, bom dia, bom dia. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu sou a Laura Haddad, sou a produtora do projeto, que juntamente com a Academia Paranaense de Letras, hoje é um momento muito especial para a Academia Paranaense de Letras. Muito mesmo, porque é o primeiro projeto subsidiado por uma lei, né, no caso aqui municipal, então é uma lei municipal de incentivo à cultura, esse projeto. É a primeira vez que a Academia Paranaense de Letras está promovendo um projeto por meio de renúncia fiscal. Isso é muito importante, porque isso fomentará, certamente, a produção de diversas outras ações culturais no único sentido, único só, de poder abrir a Academia Paranaense de Letras para a comunidade. A comunidade precisa dialogar com a academia e a academia com a comunidade. Por mais que tenhamos aqui uma sede super bonita, né, aqui no Palácio Belvedere, eu preciso agradecer duas pessoas em especial, que é o Paulo Vítola, que hoje vai ser o nosso portador da palavra leminskiana, e a Marta Moraes da Costa, os dois membros da academia, para quem não sabe, acho que a maioria sabe disso, o Paulo presidente, a Marta está como vice, né? Isso. E os dois entraram em contato comigo há quase 2 anos atrás e me pediram para fazer um projeto de leituras, então a ideia é deles, tá? Eu só usei a carpintaria da escrita do projeto, mas eles que tiveram essa ideia. Esse é um projeto que nós teremos uma série de encontros, serão 8 encontros, ao longo dos meses de agosto, setembro e outubro. Esses encontros sempre com um membro da academia. Então, ao final do evento, nós vamos colocar a programação. Eu vou pedir para que vocês divulguem os outros encontros nas nossas redes sociais, sigam a Academia Paranaense de Letras. Isso é um projeto que foi incentivado pela Serra Verde Express, numa produção da Duplo. Quero apresentar a Flávia também, Vogue, que trabalha comigo na produção do evento. E dizer que eu estou muito feliz de ter essa casa cheia hoje aqui, com esse frio, com essa chuva, guerreiros e guerreiras da palavra, estamos aqui, né? Então, acho que isso é uma prova de que os encontros com a arte e para a arte e voltados para essas ações de promover os encontros de leitura, de debate, é uma coisa muito necessária, ainda mais quando nós estamos num momento tão digital, né? A gente tem se encontrado só por telas, então acho que aqui é um acolhimento do presencial, né? Se é que a gente pode falar essa palavra. E hoje, especialmente, abrimos o projeto Leituras no Belvedere com o Paulo Vítola, falando sobre o aniversariante de hoje, né? Que é o Paulo Leminski, que hoje completaria 80 anos. Então escolhemos essa data justamente para que possamos iniciar aí com a bênção do Leminski, tá? No final do nosso... Como é que vai funcionar? Rapidamente vai funcionar nossa dinâmica. Faremos... o Paulo começa e aí eu acredito que fazemos um intervalinho, né, na metade do tempo. Vocês fiquem livres, por favor, para pegar café, suco, tem uma saladinha de frutas, um sanduichinho, né, uma água. Nós temos vários poemas na parede do Leminski, que o Paulo vai propor uma dinâmica também depois para vocês. E no final, todo mundo que assinou, eu vou pedir para quem ainda não assinou, por favor, por gentileza, assinar a lista de presença, tá? Que está aqui, depois a gente corre. No final, todo mundo vai ganhar esse livro aqui, que o Paulo já vai explicar, né, certinho como que esse livro apareceu aqui hoje. Então é um livro muito exclusivo, tenho certeza que vocês são muito privilegiados aí de receber esse exemplar, tá? Então no final a gente faz a distribuição aí com o Paulo, entregando para vocês esses exemplares do livro, tá bom? Acho que falei tudo, bom encontro para nós e muito obrigada mais uma vez pela presença. Paulo. Bom dia, obrigado a todos, todas que vieram aqui prestigiar esse dia, celebrar com a gente os 80 anos do Paulo Leminski. Na verdade, hoje é uma celebração também da leitura, do ato de ler, que
que é cada vez menos prestigiado pelas populações de quase todos os países, mas especialmente no Brasil, há uma perda anual vertiginosa de leitores que preocupa. O mundo está se digitalizando, já ficou comprovado nos países mais desenvolvidos que está havendo um retrocesso desse modelo digital para a leitura do livro impresso, principalmente nas escolas, e você vê isso na Suécia, por exemplo. Está acontecendo hoje. O livro voltou para as escolas da Suécia depois de uma frustrada experiência de leitura ou de educação totalmente digitalizada. Então, ler ainda é a melhor forma de aprender, de conhecer, de se encontrar, na verdade, com o humano que existe em cada um de nós. Eu vou dizer alguma coisa primeiro a respeito de por que eu estou aqui. Na realidade, outro dia fui dar uma entrevista na televisão e a moça, depois da entrevista, disse: como é que você quer ser identificado assim na tela, né? Você quer que eu ponha lá amigo do Leminski, presidente da Academia Paranaense de Letras, escritor? O que você quer que eu escreva no rodapé da sua imagem? Olha, isso me deu uma dúvida, mas pensando bem, eu disse: olha, presidente da academia eu vou ser por mais algum tempo. Amigo do Leminski eu sempre fui, eu sempre vou ser. Não há como essa amizade não persistir. Mas eu sou amigo também de muitas outras pessoas, então eu não sou apenas o amigo do Leminski. Na realidade, o que eu sempre fui foi escritor. Então me apresentei assim, como escritor, porque, olha, eu escrevo todos os dias. Todos os dias. Eu vivo de escrever. Desde que eu larguei o curso de Direito, na metade, eu nunca mais parei de escrever. Escrever foi a minha forma de viver, a minha forma de me comunicar, a minha forma de me expressar como artista. Foi o meu meio de sobrevivência. E até hoje, aos 77 anos de idade, eu escrevo. Então faz muito tempo que eu escrevo. Nesse tempo, eu tive mais do que uma oportunidade, um privilégio, né, de conviver com o Paulo Leminski. Diariamente, a gente se via todos os dias. E foi a lida com a palavra que me aproximou do Paulo Leminski, nada mais do que isso. Foi o amor pelo texto, especialmente pela poesia e pela canção. Isso esteve sempre na postura de uma amizade, e para essa amizade ele criou uma metáfora cinematográfica severa, de uma dupla do faroeste americano. Ele disse assim: nós somos como o Wyatt Earp e o Doc Holliday no OK Corral. Evidentemente que eu era o xerife Wyatt Earp, eu era o pistoleiro Doc Holliday. Então, como escritor, né? como alguém que tem prazer em brincar com as palavras e tem paixão pela leitura, que eu estou aqui para ler, junto com vocês, alguns textos escritos pelo que eu considero o ser mais iluminado que eu conheci em toda a minha vida.
Eu não estou brincando. Foi um cometa brilhante que atravessou o coração dessa cidade, desse país, desse mundo, ainda está atravessando. E o testemunho da passagem dele ficou impresso, está aqui, tem livros, muitos livros. Ele deixou folhas, páginas de papel repletas de vida, textos que a gente tem a felicidade de ler. Ler hoje, ler amanhã, ler sempre, na hora que a gente quiser. Ler para alimentar a alma. Ler para se sentir mais humano. Ler para conhecer o que não podemos estranhar. Ler para melhor interpretar a própria existência. Ler, por exemplo, os dentes afiados da vida preferem a carne na mais tenra infância, quando as mordidas doem mais e deixam cicatrizes indeléveis, quando o sabor da carne ainda não foi estragado pela salmoura do dia a dia. É quando ainda se chora, é quando ainda se revolta, é quando ainda. Ele, Paulo Leminski Filho, nasceu em Curitiba há exatos 80 anos, no dia 24 de agosto de 1944. O pai era um sargento do exército brasileiro chamado Paulo Leminski, de origem polonesa, e a sua mãe, Áurea Pereira Mendes, que era descendente de africanos e indígenas. Eles sempre se consideravam um polaco preto, e assim se identificavam com o imigrante e os povos originários, os povos escravizados. Bom, ele nunca conseguiu dizer quando começou a ser poeta. E eu vou mostrar para vocês como é que ele expressa isso. Tem umas garrafinhas na frente aí.
ou nasceu poeta. Mas consta que aos 11 anos de idade ele começou realmente a se interessar pela linguagem. Ele começou a aprender latim e francês no internato paranaense. Ele estudou no internato paranaense nesse período, a partir dos 11. Quando ele tinha 14 anos, em 1958, ele próprio decidiu ser monge. Se inscreveu, mandou uma carta para o mosteiro de São Bento, disse: a partir de agora eu quero ser monge. E foi aceito no mosteiro de São Bento, foi lá para São Paulo e começou a conviver com os seminaristas dos monges beneditinos. Ele queria ser monge, mas queria também ampliar os seus conhecimentos. E aí ele tinha uma biblioteca inacreditável, que é a biblioteca do Mosteiro de São Bento. Ele aprendeu latim, aprendeu grego, aprendeu muitos idiomas. Conta-se, pelo menos pela leitura do Catatal, que ele utilizava 9 idiomas além do português. Então ele leu praticamente a biblioteca inteira num período muito rápido. Ele era um devorador de livros e tinha uma capacidade extraordinária. Ele até brincava, porque alguns diziam: você é míope, como é que você consegue ler tanto, né? Como é que você consegue usar tanto a vista assim? Diz assim: eu sou míope, mas eu sou clarividente. E realmente era, porque ele tinha uma memória fotográfica. Paulo Leminski lia com voracidade, mas guardava na memória tudo aquilo que ele via. E sabia reproduzir, página por página, de todos os textos que leu na vida. E não foi pouco. E eu tive a oportunidade, presenciei cenas do Paulo Leminski dizendo textos inteiros de muitos autores, localizando claramente, palavra por palavra, aquilo que havia sido escrito em algum livro. Além de latim e grego, ele aprendeu canto gregoriano. Ele sabia canto gregoriano. Olha só que sofisticação, né? Um menino de Curitiba morava no seminário, ali, na região do seminário, filho de um sargento do exército. Nessa altura da vida, né, aos 14 anos, ele começou a ter contato com um repertório de alta sofisticação. Mas a vocação religiosa dele acabou. No dia em que ele descobriu uma coisa que foi muito mais importante do que tudo naquele momento. Ele era um adolescente e descobriu que existia mulher. Ele ficou tão interessado por esse assunto que lá no mosteiro mantinha escondido entre os seus pertences monásticos, assim, um álbum de vedetes. Ele guardava aquilo de uma forma que jamais poderia alguém descobrir. Era secreto mesmo. Mas foi flagrado nessa secreta admiração. E aí o monge responsável pela ordem, o superior, recomendou que ele saísse do mosteiro, porque não era aquele o assunto dele. E em 1959, diz ele, Leminski, sem polêmicas, eu saí. Aliás, sem polêmicas, coisa rara na vida, para um cara que escreveu coisas como: nunca quis ser freguês distinto, pedindo isso e aquilo, vinho tinto, obrigado, hasta la vista.
Queria entrar com os 2 pés no peito dos porteiros, cala a boca, dizendo para o espelho, cala a boca, e para o relógio, abaixa os porteiros. Ele voltou para Curitiba e foi para o Colégio Estadual do Paraná. Lá no Colégio Estadual do Paraná, inclusive, foi aluno de meu avô, Felipe Vítor, que dava aula de francês, e da minha tia Maria de Lourdes Vítor, que era diretora do colégio por muitos anos, e também era professora de francês e espanhol. Até tiveram uma aproximação, o Paulo disse que chegou a conhecer meu avô, de ir na casa do meu avô, e eles conversarem, porque meu avô também era um poliglota, também falava 8, 9 idiomas. E eles conversavam nesses 8 ou 9 idiomas. Meu avô tinha um caderno onde ele escrevia ou copiava um pensamento qualquer de algum grande escritor no idioma português, e depois ele traduzia esse mesmo pensamento para os 9 idiomas que ele dominava. O meu avô ia à feira toda quinta-feira, se não me engano, ali perto da casa dele, na Rua Coronel Dulcídio, para conversar com os japoneses, que eram figuras obrigatórias em todas as feiras, atendendo nas barraquinhas. Ele ia lá para conversar, para ver se a pronúncia dele estava certa, em tal ou qual frase, palavra. Enfim, foi um encontro que depois o Paulo Diniz que veio a me relatar. Eu, obviamente, ainda não o conhecia. Lá no Colégio Estadual, ele também encontrou um poeta, que foi colega de turma dele, o Gilberto Ricardo dos Santos, com o qual eu tive também o privilégio de conviver na agência de publicidade onde trabalhei por muitos anos. Paulo trocava figurinhas com o Gilberto Ricardo dos Santos, que também é um cinéfilo, e ambos frequentavam o cineclube do Colégio Santa Maria, que era um reduto assim, de resistência e de exibição de filmes que não passavam normalmente no circuito normal. Filmes do cinema francês, daquela época, do cinema alemão, do cinema japonês. Fellini, cinema italiano, importantíssimo. O cinema dos autores. E eles frequentavam esse cineclube e também esse tempo eu já estava começando a participar da cena cultural curitibana. Evidentemente, ele era 3 anos mais novo que eles, e isso naquela ocasião fazia uma enorme diferença. Eu era considerado um pirralho, mais ou menos, dentro daquela sala de cinema. Então, não consegui me aproximar dele naquele momento. E outro amigo que ele encontrou lá no Colégio Estadual foi o Dr. João Casilo. O Dr. João Casilo que proporcionou, junto com a esposa dele, a Regina Casilo, nossa confreira. É interessante, né, confreira? Eu acho que é algo que a gente precisa urgentemente mudar, né? Na academia. Se há alguma coisa que me irrita na academia, é esse tratamento assim, confrade, confreira. Eu acho que é uma coisa... Bom, o Leminski jamais me gostaria de ser tratado assim. Aliás, ele nunca entraria dentro dessa academia, a não ser pela nossa mão, né? Ou pela nossa palavra. Mas, enfim, João Casilo e Virginia Casilo proporcionaram a edição facsimilar desse livro que vocês vão receber no final dessa apresentação, que é nada menos do que o primeiro livro de poemas do Paulo Leminski. Eu vi nascer esse livro porque ele já estava trabalhando comigo na PAZ.
Esse livro foi editado pela Zap Fotografias. E o que é esse livro? Na verdade, Paulo Leminski chegava todos os dias na agência com um texto datilografado, que era aquilo que ele tinha escrito durante a noite. Ele nunca trabalhou de manhã. Nunca. Ele nunca foi à agência de manhã, exceto, acho que no único dia que eu já estava numa outra agência e o Hernani Buchmann, que eu acho que já saiu, era o diretor da agência, e disse: Paulo, não dá, eu não consigo mais justificar para os meus sócios aqui que você não trabalha pela manhã, então você tem que vir de manhã pelo menos um dia ou outro. Assim. Daí diz que no dia seguinte o Paulo Leminski estava dentro da sala escura ainda do Hernani Buchmann quando ele chegou, e o Hernani só via a brasa do cigarro. Entrou, Paulo, era ele estava lá. Pois é, na minha casa a alvorada é cedo, a gente acorda, tal. Foi a primeira vez que acho que ele nem tinha dormido. Ele foi direto para esse encontro com o Hernani apenas para justificar ou para atender o pedido do amigo. Mas enfim, ele vinha todos os dias às 2h da tarde. Eu era o diretor de criação. Ele vinha para mim com uma folha de papel datilografada numa Remington 40, anos 40. Ele herdou provavelmente de algum avô, tio, pai, não se sabe exatamente. Era uma máquina que tinha uma linguagem única. Como vocês podem ver, todos esses poemas aí que estão na parede foram datilografados pelo Paulo Leminski nessa máquina Remington anos 40. O que aconteceu? Ele chegava na agência com esse papel e não só mostrava o texto, como lia o texto para a gente, como ele gostaria que fosse lido. Isso assim, não quero saber como é que você vai ler, eu quero que você saiba como é que eu leio. Então ele lia. A maneira dele ler era mais ou menos assim: não discuto com o destino o que pintar eu assino. Tudo bem, eu poderia ler de outra forma, vocês não acham? Não discuto com o destino o que pintar eu assino. Mas ele era assim, era uma metralhadora que tinha um ritmo próprio, uma forma absolutamente única de não só de escrever, como de ler em voz alta. E a voz dele era uma potência, né? Era uma forma que vinha junto com ele era de dentro, ele era um poeta nato mesmo, né? Aquela voz dele realmente dizia aquilo que ele estava querendo dizer. Bom, dessa época do Colégio Estadual do Paraná, ele se encontrou com o Dr. Casilo, o Dr. João Casilo. O Dr. João Casilo escreveu no prefácio desse livro que vocês vão receber uma carta para o Leminski. Vocês vão ver. Mas a uma certa altura a carta diz o seguinte: logo que nos conhecemos, você veio consultar-me. Recém-saído do mosteiro de São Bento, você não tinha experiência com garotas. Namorando-se pela primeira vez, pediu-me conselho sobre o assunto. Não me fiz de rogado, e com ares professorais até inventei algumas histórias. Essa ingenuidade, essa pureza da alma, sempre esteve com você. De fato, Paulo era um santo, era uma pessoa. Todo mundo
tem a imagem do Paulo Bandido, né? Ele foi tão... Ele mesmo se autodenominou. Não foi não foi o Toninho Vaz que disse que ele era bandido. Ele mesmo disse: eu sou o bandido que sabe latim. Ficou essa imagem, mas ele era um santo, um cara que se dedicou à palavra de uma maneira absolutamente santa. Ele dedicou a vida dele a isso. A vida inteira dele foi dedicada à expressão com a linguagem verbal. Na mesma carta, depois do João contar como é que eles se divertiam fazendo política estudantil, fazendo jornalzinho, fez de mimeógrafo e tal. Ele conta um episódio sobre o Leminski que é bastante interessante e revelador também. Ele diz o seguinte: o acontecimento que mais marcou-me foi numa prova de filosofia. Ele está falando para o Paulo, tá? Sempre denominei o embate do gênio versus o medíocre. O professor deu-lhe nota 0. 0. E ele faz esse 0 em caixa alta e daí em caixa alta de novo. Zerinho. Quando você indagou o porquê, o mestre respondeu com aquela voz pomposa que possuía: porque o senhor aluno Paulo Leminski fez a prova em latim e, segundo a legislação brasileira, deveria ter utilizado de idioma português. Então é verdade, ele sabia latim. Nesta ocasião, continua o Dr. João, além da sua gargalhada, acompanhada de um dar de ombros, houve o silêncio dos seus companheiros, solidarizando-se com você. Aqui com os meus botões sempre pensei: inveja medíocre. Vou tentar passar um outro vídeo rápido aqui. Esse era o Paulo Leminski. A preparação dele passou por muitos livros, muitos idiomas, diversas experiências, né, que sinalizam sua escolha pelo mundo das letras. Em 1962, ele entrou para um clube literário chamado Clube Literário Juvenil Dario Veloso. Esse grupo era iconoclasta. Ele trabalhava contra todos os intelectuais estabelecidos na cidade, como se eles fossem os únicos portadores da posição correta e verdadeira, ou da forma correta e verdadeira de considerar a própria arte da escrita. Isso dá bem assim a noção de como era o espírito combativo e iconoclasta
do poeta Paulo Leminski, que esse espírito sempre o acompanhou até o último dia. Bom, em 1963 ele passou no vestibular de letras na Faculdade Católica aqui do Paraná, em primeiro lugar. E na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, em segundo lugar. Não concluiu nenhum dos dois cursos. Em 1963, foi um ano importantíssimo na vida do Leminski, foi quando ele encontrou os poetas concretos, Augusto de Campos, Décio Pinhatari, Haroldo de Campos, numa Semana Nacional da Poesia de Vanguarda que aconteceu em Minas Gerais. Bom, esse encontro foi definitivo, porque a partir dali ele começou, de fato, a trabalhar com a materialidade da palavra, a palavra como signo, a palavra como símbolo. Mais ou menos como esse poema que está pendurado na parede ali, que mostra as siglas de várias empresas multinacionais esmagando as casas pernambucanas. Então tem Parker, Texaco, Ford, Esso, Adams, Faber, Melhoral, Sonrisal, várias marcas, né? E lá embaixo, caixa baixa, pequenininho, casas pernambucanas. Parece uma representação gráfica da máquina do capitalismo internacional jogando pesado o mundo subdesenvolvido. Não parece? A materialidade da linguagem, da palavra, dos signos. Parece um bombardeio de marcas poderosas contra aquela cerca de madeira que normalmente existia em todas as cidades do interior do mundo inteiro, não, do Brasil inteiro, onde tinha escrito a cal, assim, o nome de alguma loja local, ou mesmo das casas pernambucanas. Dá para ler um grande retrato das classes dominantes, exercendo toda a sua força para manter as massas no seu devido lugar. Nessa tela de papel pintado com letras pretas, dá para ler todas as cores do humano que agride e do humano que pede socorro. Vocês veem como as leituras são muitas, as possibilidades de ler, especialmente a poesia, é sempre um universo sem fim. Cada um vai ler esse texto e outros desses que estão pela parede à sua própria maneira, vai se encontrar de alguma forma dentro dele. Durante alguns anos, o Paulo trabalhou como professor de História no curso Abril, que é o curso pré-vestibular. Ficava mais ou menos a 2 quadras do prédio da Universidade do Paraná, ali na Rua 15. Foi durante uma aula de História que ele teve a ideia de colocar dentro da expedição do Maurício de Nassau o filósofo René Descartes. Era uma possibilidade real, né? René Descartes foi um filósofo contemporâneo do Maurício de Nassau. Ele poderia ter embarcado, não embarcou evidentemente, mas poderia ter embarcado naquela viagem e vindo para o Brasil. René Descartes é pai do pensamento até hoje chamado cartesiano, por causa disso. Lógica. A lógica cartesiana tem origem, né, no trabalho de René Descartes, ou Renatus Cartesius, como
ele mesmo se assinava. Ele teve a ideia que anos mais tarde resultaria no Catatau, que foi o seu primeiro livro. Foi aí que eu conheci o Paulo Leminski. Meu primeiro encontro com o Paulo Leminski se deu diante do curso Abreu. Eu era amigo de alguns alunos dele e eu estava para fazer vestibular. Em 1965. Foi o meu primeiro encontro com o Paulo Leminski em frente ao curso Abreu. Ele estava com uma mochila nas costas. Ele parecia um andarilho, assim. Se você olhasse o Paulo Leminski, ele parecia um andarilho, um camarada que estava vindo de algum lugar ou indo para algum lugar. Parecia em viagem, assim, né? Mas, enfim, ele disse, vamos conversando, tá? Eu tinha acabado de ser apresentado a ele me reconheceu pelo nome, porque eu já era parceiro do Lápis nessa ocasião, que era primo dele. O Lápis, Paulinor Rodrigues Ferreira, grande Lápis, era primo do Paulo Leminski. Eu era parceiro de música, fazia letras para o Lápis. Nós participamos de vários festivais nacionais de música, internacionais de música. Eu e o primo do Paulo Leminski, o Lápis. Então ele já me conhecia de nome, assim. E nós fomos descendo pela Rua 15, que naquela época não era fechada, não era calçadão. Ali passava automóvel, ali as pessoas se encontravam. A Rua 15 era o centro de tudo. Para ali, a cidade inteira ia, ou para trabalhar, ou para fazer compras, ou para ir ao cinema, ou para qualquer coisa. Não existia outro ponto de encontro na cidade de Curitiba que não fosse a Rua 15, especialmente o trecho que ficava entre a Universidade do Paraná e a Praça Osório. Ali tudo acontecia. Eu fui com ele até, ele estava indo para um treino de judô. Tudo bem. Fui com ele até o edifício Garcês, onde funcionava a Academia Kodokan. Ele tinha aula com o professor Aldo Luiz, que foi um grande expoente do judô e dava aulas para o Paulo Leminski. Então eu subi com ele, queria ver, né? A aula de judô, ele participando e tal. E de fato, eu vi um pouco desci, enfim, aquilo ia demorar, também não estava com muita disposição de ficar assistindo uma aula inteira de judô, né? Mas, dias depois, aqueles amigos que eu tinha, que eram alunos dele, me convidaram para ir até a casa dele. E eu fui. Era uma tarde, eu não estudava em cursinho, nunca estudei em cursinho. Eu me preparei para o vestibular em casa, sozinho. Vestibular de Direito. Todos esses alunos que eu conhecia dele iam fazer vestibular de Direito. O curso Abreu era especialista em preparar para o vestibular de Direito. E eu fui até a casa do Leminski, ele morava na Rua Doutor Muricy, no edifício São Bernardo. Entrei, era uma sala grande, assim, uma sala de entrada, o apartamento é enorme. Tinha uma porção de estantes com os livros dele e tal, e não tinha móveis, era chão, assim. Ele estava sentado no chão. Era um tapete, naturalmente. Né? Ele estava sentado no tapete, com um incenso queimando ali, quando nós entramos, eu e os meus amigos. Aí nós sentamos, como se estivéssemos diante de um guru, né?
Era comum naquela época, né, essa coisa do guru, o guruato, assim, foi uma instituição daquele momento, dos anos 60, 70. Todo mundo tinha o seu guru. Eu acho que eu tinha acabado de encontrar o meu aqui. Mas sentei, fiquei observando a biblioteca dele. Notei que ali estava a história da literatura ocidental do Otto Maria Carpo. Eu fiquei com uma inveja monumental. Eu tinha estudado literatura em compêndios pobres. Não por não poder comprar nada disso, porque não conhecia sequer a existência da história da literatura ocidental do Otto Maria Carpo. Mas ele não se ateve a esse fato. Ele apenas me mostrou a coleção e disse: olha, se quer aprender o que foi a literatura no Ocidente, leia essa obra. É uma obra, acho que 8 volumes, que depois foi reduzida para 4 volumes. Uma obra considerável, assim. Cada volume mais ou menos dessa grossura. Eu tenho essa obra, eu li essa obra. E realmente recomendo, todo mundo deveria ler. Mas ele não se ateve muito a isso. Ele queria me mostrar para os meus amigos, uma ópera chinesa. Ele tinha um toca-disco desses portáteis, que se abria assim, a própria tampa virava uma caixa de som. Vocês se lembram disso, né? Alguns se lembram disso. Bom, aquilo foi uma coisa estranhíssima, assim, porque eu não conseguia entender por que aquilo era música. Era uma coisa assim, era um barítono, um baixo, né, emitindo um som gutural e longo, assim, com pouquíssimo apoio harmônico ou instrumental. E era cada vez mais repetido aquilo, muitas vezes, né, como se fosse um mantra. Eu olhava para os meus amigos, todo mundo estava prestando atenção, então eu comecei a prestar atenção. Para essa cena armada, assim, de repente entra na porta da frente, assim, pela porta da frente, entram dois funcionários de uma empresa que tinham vindo entregar um colchão. Abriram a porta e vieram entrando com aquele colchão dentro da sala onde a ópera era a coisa mais importante que estava acontecendo, e o Paulo disse: sequer olhou para eles. E nós também. Eu olhei porque eu fiquei curioso. Eu olhei assim, consegui prestar atenção neles, mas eles vieram meio rente à parede, assim, trazendo esse colchão e desviando assim, da gente, entraram no quarto e deixaram o colchão lá e vieram saindo muito devagar, assim, né? Nem fecharam a porta. Olha, no ato, assim, que eles estavam quase saindo, o barítono ou baixo chinês emitiu um vibrante Os caras saíram correndo. Acho que para nunca mais voltar. Estranharam isso, acho que pro resto da sua vida não acontece. Eles contaram essa história para os netos deles. Os caras sentaram no chão ouvindo alguma coisa louca. Bom, começou ali essa amizade, então.
a estranheza de um lado, né? E a simpatia do outro, porque o Paulo era uma pessoa cativante, né? Era um sedutor, um cara capaz de encantar qualquer pessoa em quem ele queria, né? Prestava atenção nele, porque ele era muito, muito ardiloso nos seus truques, né? Bom, eu, parceiro do primo dele, do Lápis, né? E ele escrevendo por 8 anos o romance dele, o romance Ideia que chamava, que começou com o nome de Zagadka. Zagadka. Ele queria que se chamasse Zagadka, que em russo polonês quer dizer enigma. Era assim que ia se chamar o que depois a gente ficou conhecendo como Catapá. Eu fazendo música, ele escrevendo essa coisa, esse texto seminal, esse texto cheio de artifícios de linguagem, esse texto dificílimo, né, de uma elaboração que envolve a prática de pelo menos 9 idiomas. Eu, no território do fácil, como ele chamava, né, música popular, e ele no território do difícil. Então isso dava um diálogo bacana, a gente se dava bem conversando, porque ele admirava esse mundo do fácil que era a canção popular, né? Ele achava bacana alguém com o meu perfil, com a minha formação, estar naquele momento, né, me dedicando à produção de letras de música. Ele fazia parte do grupo Áporo, que era contra o provincianismo cultural curitibano. Ele sempre foi contra alguma coisa. Ele foi contra tudo, menos ele, né? Eu participando de festivais nacionais de música popular e ele fazendo, primeiro continuando o Catatal, mas começando a fazer letras para a banda A Chave. Ele queria achar o português elétrico, como ele falava. Um português que coubesse no rock and roll. Mas, nesse período, e aí tem uma ironia do acaso, assim, né? Eu estava trabalhando na televisão, já no Canal 4, em 1970, era meu companheiro de trabalho, Aderbal Fortes Júnior, que é nosso confrade aqui na academia, e foi meu companheiro de trabalho por muitos anos. Nós fomos convidados para fazer, naquele ano, o Festival de Música de Curitiba, que era um festival de música erudita. Era um festival fechadíssimo, conduzido pelo maestro Schnorrenberg, pela professora Henriqueta Apelido Monteiro Garcia Duarte. E era um clube muito fechado, esse da música erudita. O então governador era o Paulo Pimentel, eu trabalhava na emissora que ele era o dono da emissora, e o secretário da Cultura era o Cândido Martins de Oliveira. E o Candinho era nosso amigo, chegou para nós e disse: ó, a gente quer fazer um festival, mas a gente quer fazer um festival que traga mais a música popular também dentro da programação, né? A gente topou fazer e veio para conduzir o festival o maestro Isaac Karabichevsky, que era, na verdade, um popstar. Ele era um maestro erudito que dava aula na televisão, dava concertos na televisão, né? Bem, veio para cá o Isaac Karabichevsky e eu fui recebê-lo no hotel, que ficou aqui
Enfim, em frente ao Cine Condor, mais ou menos onde era o Cine Condor. E ele, no dia seguinte, a gente tinha um compromisso, eu fui justamente para fazer essa agenda, com o Jaime Lerner. Esse compromisso era para a gente conhecer um local em Curitiba para fazer um concerto absolutamente diferente de todos os concertos que já haviam sido feitos na cidade. Marquei o horário com o Isaac e no dia seguinte fui com o Jaime Lerner e o Isaac Karapichevski até o local onde havia uma pedreira desativada. Era uma cicatriz na paisagem urbana e o Jaime queria transformar aquilo num palco, uma grande concha acústica de pedra. O Isaac foi lá, testou o som, muito fácil, fez assim, já sabia até o tom do estalar do dedo. Assim. Aprovou. E da noite para o dia foi colocada uma plateia ali, um local para as pessoas sentarem, bancos bem rústicos. Assim. E foi colocado um tablado para a orquestra. E no dia seguinte, o Isaac Karapichevski fez o primeiro concerto na pedreira. Ele tocou Carlos Gomes. Ele tocou a protofonia do Guarani. Algo inesquecível. A pedreira toda iluminada. Imagine. Uma coisa que a cidade nunca tinha visto. Evidentemente que eu estava presente no momento em que começou a nascer em Curitiba a pedreira Paulo Leminski. Bom, continuei trabalhando na televisão e, surpreendentemente, um dia entrou o Paulo Leminski na minha sala com um grupo musical, um trio. Ele, o irmão dele, Pedro, e o Paulo. Chamavam ele de Paulo Psico, eu não sei bem porquê. Assim. E o conjunto se chamava Duas Pauladas e uma Pedrada. E eles queriam fazer um programa na televisão, eu era produtor, junto com Belarmino e Gabriela, que era a dupla sertaneja mais famosa do Brasil, acho, naquele momento, ou do Paraná, com toda certeza. Então eu disse, tudo bem, vamos ver como é que a gente faz isso, né? Agendamos, tal, o dia, a hora, tudo direitinho. Eles devem ter começado a ensaiar naquele dia. Eles nunca tinham tocado juntos, muito provavelmente. Fizeram o possível para chegar na hora na televisão, era de manhã a gravação. O Belarmino e Gabriela já estavam lá com a sanfona, arrumados, né? Aquilo estava uma maravilha, né? Para fazer a gravação. E eis que chega o grupo Duas Pauladas e uma Pedrada, uma olheira que vinha até aqui embaixo, assim, de cada um. Não se sabe direito o que é que eles tinham consumido aquela noite, porque cada um estava com uma cara completamente irreconhecível, né? Que estavam preocupadíssimos, nervosos. Aí eu disse, vamos dar uma passada, né, nas músicas para a gente começar a fazer a gravação daqui a pouquinho. Aí o Pedro, que era o violonista, o irmão do Paulo, violonista, deu um acorde e os três entraram ao mesmo tempo, assim, mas só que cada um um tom diferente, que não era aquele que o Pedro havia dado ali naquele momento.
coisa absurda. Que tipo de música? Era uma balada, na verdade. Não era nada assim sofisticado, não era tropicalista, não era nada disso. Era uma música comum, uma balada romântica. Claro que com o corte de letra do Paulo Leminski, que não deixa qualquer coisa só romântica. Né? Bom, eu perguntei, né? É assim mesmo, né? Eu falei, não, deixe com a gente. Tudo bem, então vamos lá. Né? Eu coloquei o trio no estúdio, o Pelarmino e o Gabriel já estavam lá, eles já se conheciam, o Paulo já conhecia o Pelarmino, já tinha conversado com ele, com a Gabriela, tudo. E gravaram. Aquela gravação foi dirigida pelos Niedermuths, que é o maior diretor de TV que já passou pela cidade, de longe. Assim, né? Bom, o Osni fez milagres assim, para depois conseguir montar o programa. E eu passei mais ou menos umas 10 horas dentro da ilha de edição para achar os melhores trechos. Não foi fácil. E nem existia Pro Tools. Não existia nada. Isso existe? Não existe mais, infelizmente. Ou felizmente. O fato é que aquilo foi pro ar. Né? Foi pro ar. Chamava-se Os Bons de Música. O nome do programa era Os Bons de Música. Aquilo foi pro ar. Bom, quando o programa terminou de ir pro ar, o diretor artístico da televisão me ligou, era o Irã de Holanda. Camarada conhecido pelo bom gosto. Né? A TV era uma coisa maravilhosa, super equipada. Né? Enfim, tinha uma qualidade estética. Bom, eles nunca tinham lido nada parecido, visto nada parecido com aquilo. Né? Nunca tinham ouvido nada parecido com aquilo. E o Irã fez uma pergunta para mim que eu nunca mais vou esquecer. Foi você que fez aquela merda? Não é assim, né? Tropicalismo, não sei o quê, sertanejo, aproximação. Tentei inventar um discurso ali para justificar aquela coisa, mas não fui bem sucedido. Assim. O fato é que, ao mesmo tempo, um dia antes, o Paulo Leminski e os seus companheiros de trio estavam esperando o programa. Eles imaginaram que o programa ia ser exibido na noite em que eles gravaram o vídeo pela manhã. Então eles devem ter tomado café o dia inteiro para ficar acordados, esperando que o programa passasse. E o programa não passou, evidentemente, o programa era no outro dia. Ia pro ar no outro dia. O Pedro ficou furioso. O Pedro, irmão do Paulo Leminski, ficou furioso. E ele era um camarada dado a atos meio violentos, assim, né? E disse assim pro Paulo: eu vou dar um teco nesse Vitor. Isso com um revólver na mão, ele falou. Ele precisa aprender com quem que ele está lidando. Bom, evidentemente ele não conseguiu dar o teco no Vitor. Mas esse fato ficou ali registrado nos anais da família deles, e depois eu fiquei sabendo por meio de uma biografia que saiu publicada pelo Toninho Vaz, O Bandido que Sabia Latim.
Bom, o Paulo terminou o Catatal, veio para Curitiba e foi me procurar. Que passou um tempo no Rio de Janeiro, morou no Solar da Força, foi jornalista, foi uma porção de coisa lá. Foi redator de enciclopédia. Ele pegava qualquer serviço que desse algum troco para ele continuar trabalhando no Catatal. Isso que eu chamo de santidade, né? Porque o cara foi um sacrifício mesmo, né? Ele se sacrificou para fazer esse livro. 8 anos de trabalho num único texto. Não é uma coisa assim para quem não é santo, devotado à palavra. Assim, né? Ele chegou na agência e disse assim: acabei de escrever o Catatal e agora eu estou com o meu potencial liberado para trabalhar. Queria saber se tem um lugar para mim aí na agência. Eu disse assim: senta ali então agora e vamos começar. E passei o primeiro trabalho para ele na agência e a partir dali, durante 25 anos, a gente trabalhou juntos. Nunca mais a gente se separou. Então foi um convívio muito rico, uma experiência assim que eu não tenho como nem compartilhar direito, porque experiência a gente não compartilha, né? É difícil. Como é só dá para imaginar o que foi, né? Bom, ele virou letrista da banda Blindagem. O Catatal foi impresso de uma maneira prosaica, porque aquele tempo para fazer um livro não era uma coisa tão simples assim, né? O livro a gente tinha que mandar o texto para uma empresa que fazia a composição do texto em papel, né, no tipo que você definisse. Esse papel era recortado à tesoura, colado nas páginas, do tamanho que o diretor de arte tinha programado, para depois ser feito o fotolito disso. Agora, isso assim, num texto comum, era uma coisa fácil, relativamente fácil. Era dominada aquela técnica, porque a gente fazia anúncios todos os dias, de página inteira e tal. Mas, para fazer a arte final e revisar o Catatal e fazer o paste-up no Catatal, que é um texto ilegível, aquilo demorou séculos para ficar pronto e as pessoas trabalhavam à noite na agência por amor à obra mesmo. E entrou todo mundo nesse projeto de montar o texto do Catatal, né? Foi montado o texto, foi publicado pela Grafipar, lançado em 1975 na Livraria de Núñez. Foi uma festa, o Paulo estava exultando porque tinha conseguido transformar em produto, mesmo sem as suas próprias expensas, né, uma coisa ilegível. Um projeto que não tinha a menor chance de ser sucesso de público, mas estava lotado. Estava lotado. O Paulo já era uma personalidade, já era uma pessoa muito conhecida. O que isso representou em Curitiba naquele momento? Né? Curitiba era uma cidade conservadora, feia, até o início dos anos 70, quando começou a ser implantado o plano diretor, não tinha grandes novidades, né? Mas começou a haver uma grande transformação, tanto na área urbana como na área cultural, na área do meio ambiente, né? Graças ao Jaime Lerner, que foi o indutor desse processo, o principal líder. Todos até então consideravam Curitiba assim, uma cidade madrasta. O próprio Silvio Bachmann, numa ocasião, mencionou essa alcunha, né, de cidade madrasta que tratava mal seus artistas e tal. Mas, enfim, o Jaime conseguiu fazer algum ambiente para os artistas ali,
E o Paulo Leminski topou participar do MAPA, que foi um movimento que eu iniciei, por ter sido convidado para isso, lá no Teatro Paiol, que era um movimento que reunia os compositores de Curitiba num espetáculo. Esse espetáculo virou uma série de reuniões. Essa série de reuniões durou 3 anos, e durante 3 anos, todas as segundas-feiras, a gente ia para o Paiol e apresentava músicas e parcerias e coisas novas, e foi realmente um grande acontecimento. Foi a primeira vez que o Paulo Leminski se apresentou em público com o seu violão cantando para uma plateia. Eu o convidei para fazer a abertura do espetáculo do MAPA. E ele, você está louco? Foi a expressão dele, você está louco? Eu não sei, não tenho domínio. Disse, não, você vai ensaiar e vai tocar, não quero saber. E ele foi, tocou, e desde então ele disse que eu fui o responsável por colocá-lo em cena e colocá-lo como compositor na vida da cidade e depois do país. Mas, muito tempo depois, eu vi uma coisa incrível. Um encontro entre o Paulo Leminski e o Jaime Lerner. Eu presenciei esse encontro, para ver como o destino tem umas costuras interessantes. O Paulo Leminski falando para o Jaime Lerner, pô, que legal, Jaime, já estava, né, a cidade já estava totalmente transformada naquele momento, ele tinha, acho que, terminado a sua segunda gestão, era outra cidade, né? A cidade que da nossa juventude não era mais nem imaginável, né? Porque havia ocorrido uma grande transformação. E o Paulo disse para o Jaime, pô, que legal, Jaime, todos nós vamos fazer parte da geração Jaime Lerner. Aí o Jaime disse, não, Paulo, todos nós vamos fazer parte da geração Paulo Leminski. E foi uma coisa assim profética, né? Foi uma coisa profética, porque naquele momento ninguém imaginava que o Leminski ficaria do tamanho que ele ficou. O Jaime tinha tido contato com o Leminski por meio de alguns encontros. Eu não acredito que ele tenha lido o Catatal, sinceramente. Assim. Eu acho que ele não teria tempo para ler o Catatal, né? Tanta coisa que ele tinha para fazer. Ele conhecia o Paulo, conhecia os poemas do Paulo, conhecia as músicas do Paulo, via a brindagem. O Jaime frequentava os lugares, foi nos shows do MAPA. Ele era um cara presente assim, na vida cultural, na cena musical de então. Mas fez essa profecia, né? Tá aí. O Paulo passou a ser levado para o Brasil afora pela música popular brasileira. Não foi de outra forma. Por isso que ele diz, tudo começou com esse cara que me pôs lá no palco, né? Aí Caetano, Paulinho Boca de Cantor, Moraes Moreira, toda aquela turma dos baianos começou a carregar o Paulo como letrista em canções que se tornaram hits. Era o que ele queria, na verdade, né? O Paulo queria o hit parade, no mínimo, né? Ele dizia pra gente não, ele gravou isso em vídeos e tudo. Eu me preparei para ser o melhor poeta da minha geração. Se eu não conseguir isso, eu terei falhado. Olha só, ele dizia isso com 20 e poucos anos, 30 anos. Bom,
foi se agigantando a figura dele, ele começou a publicar sem parar. Eu daqui a pouquinho vou fazer um intervalo, porque a Laura e a Haddad já estão fazendo sinais. Né? Só para saber se você vai querer tocar, se vocês vão querer tocar direto ou não, porque a gente tem uma surpresa, né? Não lembra direto. Vocês preferem? Daí a gente faz no final? Pode ser. Isso? Então tá bom. Então tá, eu termino rápido agora. Não. É só para saber se vamos fazer agora. Bom, ele começou a produzir freneticamente. Depois que o Catatal ficou pronto, ele virou o grande letrista da música brasileira. Ao mesmo tempo, ele foi produzindo sem parar. Fez romance, ensaio crítico, biografia, tradução, crônica para jornal, programa de televisão, publicidade. Ele estava em todas. Né? Ele ocupou todos os espaços disponíveis na mídia para escrever. Ele escreveu sem parar durante a vida toda. Né? O Jamil Snedge, que era contemporâneo, escritor, chamava o Paulo Leminski de Exocet. Exocet era o nome de um míssil, que naquela época era moderno. Da Guerra das Malvinas, isso mesmo. E ele continuou fazendo chover no piquenique da cultura estabelecida, né? Fustigando de vez em quando, o Dalton Trevisan, que foi o seu alvo predileto, assim, né? O Wilson Martins, enfim, ele desmontava a inteligência estabelecida, né? Bom, aí um belo dia aconteceu um fenômeno, assim. O Paulo Leminski chegou na agência com uma edição do Catatal feita por uma editora comercial de Porto Alegre. E disse assim: o ilegível agora virou produto de consumo, confirmando, diz ele, o que dizia o Oswald: um dia a massa ainda comerá o biscoito fino que eu fabrico. Foi incrível. Como jogar no mercado um texto audacioso, experimental, que não teria mais de 500 leitores no Brasil, né? Naquela época, e eles tiveram a coragem de fazer esse lançamento, que teve uma repercussão bastante grande. Não teve, naturalmente, o mesmo número de leitores, nem todos que leram as notícias e a repercussão crítica foram leitores do Catatal. Aliás, é um desafio, assim, né? Quem leu o Catatal de verdade, assim, inteiramente, assim, do começo até o fim? Acho que muito pouca gente. A Marta leu, mas a Marta estudou, né, o Catatal para fazer a publicação. Aliás, eu tenho essa edição feita pela Travessa dos Editores, que é um primor, é uma edição crítica. Nossa, aqui. E tem comentários, ela foi professora da PUC, né, naquela época, e comandou uma equipe que fez essa edição crítica, que é realmente primorosa. Bom, 36 anos depois da morte do Leminski, a obra continua a ganhar edições, é traduzida para vários idiomas. Não há nenhum público que consiga ficar indiferente diante do que ele escreveu, do que ele disse, do que ele cantou. Leminski corre o mundo e acumula uma fortuna crítica de grande valor. A edição da sua poesia completa
que é esse livro aqui, Toda a Poesia, é um fenômeno. Eu não sei se vocês sabem, mas tornou-se o livro de poesia que mais vendeu na história editorial brasileira. Não tem nenhum livro de poesia publicado no Brasil que tenha vendido mais do que este. É um fenômeno. Best-seller, né? Como? É um best-seller, né? Foi um best-seller. Só coisa que você falou. Teve também, ele não fez também uma letra da música, também Promessa de Mais e Paraíso, na voz de Mato Grosso. Ah, ele fez letra para muita gente Guilherme tocou, gravou, Guilherme Arantes, muita gente. Bom, daqui a pouquinho a gente vai começar a nossa roda de leituras. Viu? A Laura está frita ali. Ela quer fazer uma surpresa. Bom, e juntos a gente vai depois ler e comentar alguns textos do Leminski, inclusive esses que estão na parede. Vocês podem escolher, quem quiser ler, pode escolher qualquer texto para ler. Esses que estão diante de vocês na mesa, quem quiser escolher para ler, pode ler. Eu tenho tempo aqui para responder 5 perguntas. Você sabe por que mudou daquele nome horrível para Catatal? Sei. Aí, fiquei curioso. É o seguinte, ele achou que o Catatal o texto não era apenas um enigma. Ele tinha muitos outros significados, e a palavra Catatal, ele comporta todos os significados que ele pretendia passar com o livro. E foi uma coisa por acaso, porque ele vivia com esse monte de papel debaixo do braço. Para onde ele ia, ele carregava o Catatal, era como Camões, os Lusíadas, assim, atravessou o oceano nadando com os Lusíadas para salvar o texto. O Paulo Leminski andava com o Catatal debaixo do braço. E andava por tudo, e um dia alguém comentou assim: pô, mas já vem aquele cara outra vez com esse Catatal debaixo do braço. Aí o Zagadka virou Catatal. Foi assim. Bom, pois não. Eu tenho uma pergunta, bastante conhecida, você falou bastante sobre a produção poética do Leminski. Mas uma pergunta assim, qual que era o trabalho dele dentro da agência, enquanto funcionário da agência? O que ele produzia ali dentro? Ele era o redator. Redator? Ele tinha grandes sacadas, né? O Paulo era um cara muito criativo, muito rápido. Ele até tinha uma figura interessante, uma metáfora interessante que ele fazia, que era a seguinte: assim, quando a gente vai escrever, a gente não pode hesitar. É como um golpe de judô, assim. Se você hesitar, você vai perder. Você vai perder a luta, você não vai dar o golpe, você vai se derrubar. Então, ele tinha essa precisão e a rapidez de fazer grandes títulos, por exemplo. Depois o texto, os outros elementos que faziam parte do anúncio, por exemplo, alguém ia fazer, com provavelmente mais competência técnica do que ele, do ponto de vista publicitário, não do ponto de vista de redação. Ele era um redator brilhante, ele era capaz de escrever qualquer coisa. Né? Ele foi jornalista, né? Ele escrevia verbetes para enciclopédia. Imagina, ele era contratado, ele sentava lá e dizia: hoje eu vou escrever sobre Napoleão. Ele não levava nenhum livro, nada, estava tudo na cabeça dele. Enfim, ele também trouxe uma colaboração bem importante para o mundo da publicidade,
que foi a teoria da informação. Ele tinha esse contato com o Décio Pinatari, que foi o formulador no Brasil, né, o cara que trouxe a teoria da informação para o Brasil, e o Paulo tinha esse texto, era acessível a ele, e a gente não conhecia. A gente, que eu digo, a gente do meio publicitário. Então ele nos deu a primeira aula de teoria da informação dentro da agência. Ele desenvolveu uma teoria uma vez, extraída de um ensaio escrito por Humberto Eco sobre a proxemia, que é a ciência das distâncias, onde ele dizia, o Paulo Leminski dizia assim, a gente devia utilizar essa teoria das distâncias para ver de que forma abordar o leitor, né? De que forma abordar a pessoa que está vendo televisão, de que forma abordar alguém que está na rua e vê um outdoor. Quer dizer, as distâncias determinando o formato ou a mensagem, o número de palavras. Se está muito rápido, como é que você vai conseguir a tal distância ler uma mensagem? A própria distância interpessoal, assim, todo mundo tem uma distância, né, para se dirigir a alguém. Tem a distância da intimidade, tem a distância de pôr a mão no ombro, né, dar um conselho. A publicidade tem isso, né? Então ele incorporou isso aí ao repertório da agência, e chamava-se mesmo da proxemia, a linguagem da proxemia aproveitada pela... É uma linguagem tirada da arquitetura, na verdade, um ensaio feito pelo Humberto Eco. Mas enfim, o Paulo trazia um repertório sofisticado para dentro da agência. Fora o que, ele estava sempre ligado, né, antenado, ele sabia tudo que estava acontecendo no mundo intelectual. Então a gente estava acompanhando o que acontecia de mais sofisticado no repertório intelectual daquela época. Fala nisso. Paulo, eu queria que você alguma coisa do perfil político do Paulo. E eu tenho uma historinha. Eu acho que era no Bife Sujo, a gente estava sentado no Reinaldo Duarte, Hamilton Faria, Pellegrini, uma mesa que se pretendia política, né? E o Paulo chegou, deu um bico na mesa, quase arrebentou tudo, caiu garrafa, tudo. Sou o único comunista dessa porra, que o resto é só falador. Fez um discurso, né? E então eu queria que você... O perfil político do Paulo, que você teve uma convivência inteira com ele, né? Se pudesse atingir alguma coisa. Olha, o Paulo era um grande ator, né? Ele era um grande ator, ele podia ser o que ele quisesse. Quando ele entrasse, ele podia fazer o papel. Ele dizia que quem dirigia os sonhos dele era o John Ford, o Coppola, né? Ele tinha diretores até para os sonhos dele. Enfim, o Paulo, se for pensar assim na formação mesmo intelectual dele, eu diria que ele era um marxista cristão. Se é possível, isso é possível. Eu acho que é isso. Porque, ao mesmo tempo que ele era um fã incondicional do Trotsky, ele também era um fã incondicional de Jesus. Ele biografou os dois. E realmente... Milton queria saber da atuação política? Não, Ele nunca teve atuação política. Ele nunca utilizou da palavra, do verso dele, da poesia dele a serviço de nada. Ele dizia que o texto poético não dialoga bem com as coisas da história imediata, assim. A vida dele, Paulo. É algo que Eu acho que a depois... vida do Leminski é a prova do
comunismo do Leminski. É verdade. Né? Antipropriedade, ele tem a negação do mundo capitalista inteiro. Ele não viver nele. Exatamente isso. Ele jogou fora todas as oportunidades que ele poderia ter tido de ser um scholar, um professor brilhante, um camarada. Ele era um astro do cursinho. Ele entrava na sala de aula e mesmerizava uma plateia de 200 pessoas. Era um grande ator, né, o Paulo Leminski, um sujeito com um arsenal de conhecimento que eu, honestamente, nunca vi nada igual. Né? E ele chegava lá com propriedade e dominava uma plateia. Poderia ter sido o Leovisto Guimarães. Né? Poderia ter sido o cara mais rico do mundo, né, dos cursos pré-vestibulares, provavelmente. Mas ele não queria nada disso. Mesmo na agência de publicidade, aquilo ali para ele era ganhar o leite das crianças, que ele costumava dizer. Né? Era um vagabundo. Ele dizia isso. No sentido, exatamente. Ele dizia isso. Não há coisa mais odiada, né, pela sociedade estabelecida, conservadora, comportada e capitalista do que um vagabundo. O vagabundo é o cara que não quer trabalhar, não quer as delícias do expediente. É um sujeito alto, um dropout, um cara fora. Né? E ele foi esse cara fora e viveu franciscanamente a sua vida inteira, morreu absolutamente pobre. Assim. Ele nunca teve uma conta bancária. Nunca. Por duas razões. Primeiro, que ele não administrava seu próprio dinheiro. Segundo, que ele não tinha carteira de identidade. Ele não podia abrir uma conta bancária. Olha que coisa incrível, né? Um homem dessa envergadura era um santo. Não tem outra explicação para dar para o trajeto do Paulo do que o da santidade. Acho que nem os anarquistas clássicos. Era mais do que anarquista, ele era mais do que anarquista. Não, porque ele tinha mensagem, ele tinha coisas para dizer, ele disse. O que ele quis dizer, ele disse. Então agora, Laura, estamos chegando ao momento do nosso intervalo e logo depois a gente vai fazer as leituras. É com você. Pessoal, então vamos dar quanto tempo? Uns 10 minutinhos, tá bom? Então, pode ser? Só para a gente tomar um café, quem quiser, os banheiros estão aqui, tá? Aí eu vou passar a lista novamente para vocês e a gente já vai distribuindo também os livros. Aí vocês já ficam com eles aí. Bom, a lista nós estamos... A lista de assinatura de presença. Tá? Quem não tem, só para quem evidentemente ainda não assinou. E a gente tem uma surpresa também, que é assim, hoje nós temos um aniversariante, né? E esse cara completaria 80 anos. Então, a gente pegou um bigode, né? As velhinhas, você traz para mim aí, Dani, por favor? Para a gente tomar café junto. Vou fazer aqui. Produção competente é uma coisa impressionante, né? Como faz diferença. Vou colocar no centro da mesa. Valeria, a gente cantar parabéns. Com certeza. Eu acho que ele vai gostar. Tinha que ter um leite de goiás, senão isso aí eu gostaria que fosse documentado, que fosse filmado. Vai, que fosse... sendo filmado. Isso é um acontecimento. E é hoje, é agora. Você tá um parabéns?
Paulo, você apaga a vela. Duas pauladas. Duas pauladas. Tem um Pedro aqui, não? Duas pauladas ao vivo. Peraí, Paulo, pera, deixa eu lá. Alguém, por favor, aí. Pode ir, Paulo. Pode ir. Para não ficar uma leitura muito longa, né? Eu vou fazer a leitura do primeiro texto, não por nada, porque eu acho ele bastante significativo para a gente dar início à leitura. Os demais podem ser aleatoriamente escolhidos por cada um, tá bom? Quem quiser ler da parede também fique super à vontade. Pode ser do livro também? Pode ser do livro, pode, onde quiser. Da agenda. Da agenda, né? Também pode ler, enfim, fica à vontade. Tá? Quem quiser ler, é só levantar a mão e tá valendo. Tá valendo, beleza? Bem, então eu vou dar início. Eu queria tanto ser um poeta maldito, a massa sofrendo enquanto eu profundo medito. Eu queria tanto ser um poeta social, rosto queimado pelo hálito das multidões. Em vez, olha eu aqui, quando o salmo está sob a lara, que mal vai dar parabéns. Etel. Um dia a gente ia ser Homero, a obra nada menos que uma Ilíada. Depois, a barra pesando, dava para ser ali um Rimbaud, um Garete, um Fernando Pessoa qualquer, um Lorca, um Eluard, um Ginsberg. Enfim, acabamos o pequeno poeta de província que sempre fomos, por trás de tantas máscaras que o tempo tratou como atores. É fantástico esse poema. Eu acho que ele permite vários tipos de interpretação, né? São sonhos que acho que todo poeta tem, né? De um dia ser Homero na vida. Escrever uma grande obra, uma obra que determina a cultura dos próximos milênios, né? Que é o caso da obra do Homero, fundadora, né? O sonho é esse, mas a realidade vai trazendo uma série de circunstâncias e você vai se ajustando. O próprio Levinsky dizia, não preciso fazer nada homérico, né? O Homero está aí, está dentro de todo mundo. É impossível alguém não ter algo da cultura helênica dentro da sua própria pessoa, né? O que foi da cultura latina, da cultura grega, tá? É a cultura do Ocidente, né? É a cultura do Ocidente está aqui. Então o Homero está dentro da gente, na verdade, né? Dante, esses grandes caras fazem parte do nosso repertório, queira a gente ou não. Mas claro, o poeta que está na província, pelas inúmeras dificuldades, né, de chegar a um grande público, especialmente num país como o Brasil, que tem um consumo baixo, especialmente de poesia, não só de livros em geral, mas de poesia em especial, né? A poesia, vamos dizer, circula pouco. O poeta da província é meio tratado como flores, né? É bonitinho, tá ali, vai morrer daqui a pouco. Né? Bonito e transitório. Transitório, é isso. O eterno contra o transitório, né? Não sei se alguém quer falar. Ai, eu confesso sou poeta. Cada manhã que nasce, uma rosa na face. Ai, eu confesso
confesso, sou poeta. Só meu amor é meu Deus, eu sou o seu profeta. Muito bom. Pode ler? Parece assim, quando ele lia esse poema, parecia que ele estava sendo interrogado. Pare! Eu confesso. Era meio isso, assim, né? Como se fosse uma confissão. Eu confesso, né? Isso era na época da ditadura. Da ditadura, assim. Ele estava provavelmente se imaginando com uma lanterna no rosto, assim, quando escreveu esse texto. Mais alguém? Quero ler. Leia. Eu não sou muito de ler, então tem que ser só 2 vezes. Quero a vitória do time de Várzea, valente, covarde. Quero a derrota do campeão, 5-0 em seu próprio chão. Circo dentro do pão. Essa é a cara do Paulo. Ele queria o avesso do avesso. Então, ele tanto lidava com o repertório sério, né, da reflexão sociológica, política e tal, como com o lado carnavalesco da palavra, né, essa coisa que era a diversão, a brincadeira, né, de lidar com o texto. Ele conseguia fazer essa alquimia aí de uma maneira realmente magistral. Acho que identifiquei. Opa! Quando eu tiver 70 anos, então vai acabar essa adolescência. Vou largar da vida louca e terminar minha livre docência. Vou fazer o que meu pai quer, começar a vida com passo perfeito. Vou fazer o que minha mãe deseja, aproveitar as oportunidades de virar um pilar da sociedade, então ver tudo em sã consciência, quando acabar essa adolescência. Muito bem. Então, evidentemente, o Paulo morreu com 44 anos. Então ele via alguém de 70 anos como alguém muito distante. Eu já estou com 77 no dia. Então quando eu fizer 70 anos, parecia assim, não estava fazendo 70 anos. Ele tinha 44 anos. Paulo, posso me ouvir? Pode, claro. O exercício de autoironia. Paulo Leminski é um cachorro louco, que deve ser morto a pau a pedra, a fogo a pique. Você não é bem capaz, o filho da puta, de fazer chover em nosso piquenique. Olha, ele fez chover no nosso É incrível esse texto, né? Porque ele já previa que ia acontecer, né? Que ia acontecer, que eu digo, a literatura dele não passaria em branco, né? Que iria chover no piquenique da cultura estabelecida, né? É esse que é o que está escrito ali, né? Ele sabia, ele tinha consciência de que o novo por um tempo é estranho e de repente é absorvido gradativamente até se tornar amado, né? Como todo poeta, ele queria ser amado pelas multidões, aliás, né? Ele não abria mão disso, ele gostava do Roberto Carlos. Quero ter 1 milhão de amigos. Era o que ele dizia, né? Ele gostava do Rick Parede, ele gostava da música que fazia sucesso, né? Pois é, nessa questão do amigo aí, né? Eu peguei aqui o poema na parede, que o Paulo frequentava o Correio de Notícias, como ele deixava lá sempre os textos dele para a gente diagramar, eu, o Ceto e para a gente fazer a composição, né, como aquela e tal, e ele frequentava o Bom de Bar, Bom de Ler. Ele ia quase toda noite lá, né? Então nós tivemos uma convivência muito grande, assim, nesse sentido. Eu nunca me aproximei muito dele, porque eu ficava servindo cerveja, não sei o quê, não tinha muita conversa, muita coisa muito. Aí
aí ele fez esse poema aqui, que eu acho que é um troço muito interessante, porque eu sempre digo que amigo a gente escolhe, parente não, né? Eu sou daqueles caras que gostam de amigo. Apesar de A gente mora muito. Então ele diz aqui, né? Meus amigos, quando me dão a mão, sempre deixam outra coisa. Presença, olhar, lembrança, calor. Meus amigos, quando me dão, deixam na minha a sua mão. É muito bom, né? É muito bom. Ele tinha uma sensibilidade extraordinária com relação às amizades dele. Ele realmente retribuía com generosidade. Ele era uma pessoa muito generosa. Ele chegava sempre, assim, não tinha proximidade com eles, não tinha até uma faixa muito diferente, dava um abraço, sempre caloroso. Ele era isso mesmo. Já que ele deu Valquíria. organizar- Valquíria. Vou ler aqui. Não, e eu achei um texto dele que tem tudo a ver com a minha fase de vida agora. Cansei da frase polida, por anjos da cara pálida, palmeiras batendo palmas ao passarem paradas. Agora eu quero a pedrada, chuva de pedras, palavras distribuindo pauladas. Essa, e caiu muito bem pela transição que eu estou indo para a política, né, Paulo? Pois é. Então, a palavra, né, tem poder, não é? A oratória tem poder, e é colocando os ajustes necessários, muitas vezes, através dos discursos, através do diálogo, que eu achei perfeito, e eu abri exatamente nessa página. Muito bom. Realmente, a palavra é um veículo de comunicação que nos distingue, né, de todas as outras espécies, e nos aproxima, e nos permite a construção de uma cultura, e nos permite interferir na sociedade. E essa primeira parte que ele fala, eu cansei da frase polida, por quê? Porque muitas vezes precisamos nos posicionar ali firmemente, né? Sim. Então é perfeito. Muito bom, gostei. Mais alguém? Ele leu sobre amizade, ela leu sobre política, eu vou ler sobre o amor. Leia. Amor, então, também acaba? Não, que eu saiba. O que eu sei é que se transforma numa matéria-prima, que a vida se encarrega de transformar em raiva ou em rima. É muito bom, né? Eu estou lembrando aqui, não sei se eu vou lembrar de cabeça, talvez alguém lembre de um poema em francês que dá o título para o livro La Vie en Close, que ele brinca com La Vie en Rose. Lembra disso? Vamos ver se eu lembro. La vie en close, c'est une autre chose. C'est lui, c'est moi, c'est la vie des choses qui n'ont pas un autre choix. A vida trancada seria, né? La vie en close. É uma outra coisa. Close não é perto nesse. Ele está misturando inglês com francês. Close, exatamente. Então, em francês não sei, em inglês é perto. A vida Pode é ser, perto. pode ser fachada também. Isso. É uma outra coisa. É ele, sou eu, é a vida das coisas que não tem uma outra escolha. Mas a jogada que ele faz com a rima, né, com La Vie en Rose, tem uma outra frase, né? Se la vida chose, que não Manda lá. Eu convivi com o Paulo Leminski, não sei se vocês lembram daquele bar bebedouro que tinha ali no Feira do Poeta. Era um bar bebedouro que a gerente era Maria Ângela Botelho. E eu tinha 24 anos, 78, ele é exatamente 10 anos mais velho que eu acabei de fazer 70 anos. Né? E eu, nessa época, eu encontrava ele muito ali no Pilarzinho, né? Que ele vivia andando por lá, e aí veio esse poema na cabeça.
que é a cara dele. Todo bairro tem um louco que o povo trata bem. Só está faltando um pouco para eu ser tratado também. Tem um outro aqui que eu gostei muito, e daí um alter ego, um personagem, depois fez um apude que eu vou ler, bem pequeno. O dele é assim: o amor, esse sufoco, agora há pouco era muito, agora apenas um sopro. Ah, troço de louco, corações trocando rosas e socos. Aí eu fiz um apude, eu não, né? O Anarquino Queiroz é o nome do meu personagem. O amor. Aí esse personagem estava mais apaixonado. Esse sufoco, agora há pouco já era muito, mas no instante de um suave sopro, o que eu sinto no peito nessa hora é uma coisa linda, estranha, louca, nossos corações trocando beijos na boca. Bom, Fernando. No nosso próximo encontro, que eu acho que é dia 14, a Délia Wellner vai falar sobre a Helena Clodi, né, que a Helena foi a grande amiga dela. E o Leminski era um grande admirador da Helena, que ele chamava de Santa Helena Coletiva. E eu achei aqui no livro um poema que dialoga muito com a lírica da Helena, que é: você para a fim de ver o que te espera, só uma nuvem te separa das estrelas. Ele dizia que ela era a padroeira da poesia paranaense. E que morou também no São Bernardo. Também. Olha, eu fui na casa que agora mora o Dalton. Ela morou uma época ali na Voluntários da Pátria, em frente do Estudo Educação. Eu era do tamanho da minha filha, fui entrevistar ela um dia lá no apartamento dela. Morou onde? Foi na Praça Osório, né? Quase na Praça Carlos Barbosa. Quase na Praça Osório, entre a Praça Osório e a Barbosa. Paulo, você imagina hoje o Leminski participar da jornada eletrônica que tem, ele criando em cima disso. O poema dele, os poemas dele, em grande parte da obra, são poemas já feitos para a mídia digital. Ele era o Google, né? Ele era um brainstorm do homem só. Na verdade, foi um dos primeiros caras que comentou comigo sobre o Marshall McLuhan. O meio é mensagem. Ele popularizou esse texto em Curitiba. Eu tenho até um exemplar da primeira edição brasileira, né, do Marshall McLuhan. E ele tinha o que ele mesmo denominava de consciência das mídias. Ele sabia perfeitamente ajustar a forma da linguagem ao meio que ele estava utilizando. O que fazia dele um sujeito magistral em qualquer linguagem. Né? Ele sabia exatamente o que podia tirar de cada meio, com palavras. Né? Sim. E era um provocador emérito, né? Bom, era a sua... E para os idosos tem aquela que ele deixou, que é um homem comunicador. É muito mais elegante. Muito mais elegante. Eu me conformo com isso. Eu me identifico de cara. O homem comunicador é muito mais elegante. Caminha-se de lado. Caminha-se de lado, é uma como coisa assim. se apressado andasse mais elegante. Exato. Ópios, édens, analgésicos, não me toquem nessa dor. Ela é a que me sobra, ela é o que me sobra. Sofrer vai ser a minha última hora. Paulo, você tem que fazer uma sessão na academia, ou então... Mais alguém quer declamar, quer falar, quer ler? Eu vou ler aqui. Eu vou ler o último poema. Então, o último. Chama-se O Hóspede Despercebido.
deixei alguém nesta sala que muito se distinguia de alguém que ninguém se chamava quando eu desaparecia. Comigo se assemelhava, mas só na superfície. Bem lá no fundo, eu, palavra, não passava de um pastiche. Uns restos, uns traços, um dia. Meus tios, minhas mães e meus pais me chamaram de volta para dentro e eu ainda não volto jamais. Mas ali, logo ali, nesse espaço, lá se vai, exemplo de mim, algo, alguém, 1000 pedaços, meio início, meio a meio, sem fim.